Você já se perguntou o que acontece no céu quando o padre eleva a hóstia consagrada? Enquanto o mundo se distrai e os relógios seguem girando, há um instante em que o tempo para, os anjos se ajoelham e o cordeiro se entrega de novo. Mas poucos percebem, poucos sabem, e quase ninguém contou a você o que de fato acontece durante a consagração da missa, o momento mais sagrado da terra. Neste vídeo, você vai ser conduzido por visões místicas, testemunhos da tradição da igreja e revelações que mostram como, em cada altar, o céu se abre, o Calvário se atualiza e o próprio Deus desce até nós. Se você já teve a sensação de que algo imenso acontecia na missa, mas não sabia explicar o quê, este vídeo foi feito para você. Prepare-se para atravessar o véu. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esta mensagem tocar o seu coração, curta, compartilhe, inscreva-se e ajude outros a verem o que os olhos não veem. A maioria das pessoas entra numa igreja como se fosse apenas um lugar sagrado. Mas poucos percebem que, ao cruzar a porta do templo durante uma missa, se entra também em um território espiritual, onde as leis do céu começam a se manifestar discretamente. Há um véu invisível que separa o natural do sobrenatural, e ele se rasga toda vez que o sacerdote se aproxima do altar. Não é exagero, é mistério. E este mistério começa muito antes do sino tocar. O altar, aparentemente imóvel, é na verdade um palco do eterno, onde os olhos humanos veem pão e vinho, os olhos da fé veem um campo de batalha espiritual, uma montanha sagrada, um novo Calvário. Cada missa, mesmo em silêncio, mesmo sem multidão, é um acontecimento cósmico, um encontro entre o tempo e a eternidade. A missa é o céu na terra, dizia São João Maria Vianney, e não era metáfora. Ele via, ele sentia. Mas por que não percebemos isso? Porque a liturgia esconde para proteger, porque Deus se oculta para ser adorado com mais liberdade, porque se víssemos, não suportaríamos a glória. São Padre Pio, certa vez, chorou intensamente no altar. Quando lhe perguntaram o motivo, ele respondeu: "Vocês não veem o que eu vejo. Se vissem, chorariam também." Havia anjos, havia sangue, havia amor até a última gota. O que a igreja celebra visivelmente, o céu celebra invisivelmente. Quando o sacerdote começa a Santa Missa, não está sozinho. Ainda que pareça, ele não está diante apenas da Assembleia, ele está diante da Trindade com toda a corte celeste. Cada gesto, cada palavra, cada incenso é lido no céu como uma linguagem secreta, um código de adoração que toca o coração de Deus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Mas na missa há milhões. E quando os sinos tocam, quando o altar é beijado, quando a cruz é erguida, uma realidade paralela, sagrada e invisível, começa a se desdobrar. Um véu foi levantado e você foi chamado a atravessá-lo. Mas para enxergar, é preciso mais do que olhos. É preciso alma. É preciso sede. É preciso lembrar que não estamos assistindo a algo. Estamos participando de um milagre. E este é apenas o começo. Antes das palavras da consagração, há um silêncio que o mundo ignora, mas que o céu inteiro escuta. É o silêncio que precede o milagre, como no instante anterior ao sopro da criação. Quando a liturgia eucarística começa, algo muda no ar. O tempo desacelera. O som da igreja já não é o mesmo. O sacerdote se move com mais solenidade. E até os fiéis que não compreendem sentem. Algo está por acontecer. Esse silêncio não é vazio. É cheio de presença. Os santos descrevem esse momento como uma respiração contida do universo. Santo Afonso de Ligório dizia que os anjos se curvam profundamente quando o sacerdote estende as mãos sobre as oferendas, porque naquele gesto simples, a terra começa a preparar o seu sacrifício ao céu. É o princípio do fim.
o momento em que o pão deixará de ser pão e o vinho deixará de ser vinho. Cada objeto no altar, o corporal, o cálice, a patena, tem um significado ancestral. Não são enfeites, são sinais de uma realidade maior. E cada gesto do sacerdote tem séculos de memória espiritual. Quando ele lava as mãos, não é apenas um ato higiênico, é a purificação interior do servo que tocará o corpo de Deus. Quando ele ora em silêncio, está intercedendo por toda a humanidade, mesmo que ninguém o ouça. Esse silêncio, às vezes, é interrompido por pequenas respostas da Assembleia, mas até elas são como ecos de um diálogo entre Deus e sua igreja. E nesse clima de recolhimento, o Espírito Santo começa a descer, invisível, mas real, como a brisa leve que Elias sentiu na caverna, como a nuvem que enchia o templo no tempo dos profetas, como o manto invisível que cobre o altar com a glória de Deus. É nesse instante que o céu começa a se inclinar para a terra. Ainda não vemos, ainda não ouvimos, mas o invisível já começou a se manifestar. A missa é uma escada de Jacó, e já há anjos subindo e descendo, preparando o caminho para aquele que virá. E se fecharmos os olhos da carne e abrirmos os da alma, talvez possamos ouvir o céu respirando, à espera do momento sagrado em que Deus se fará pão. Quando o padre pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O tempo, tal como conhecemos, deixa de existir. Não é mais ontem, nem hoje, nem amanhã. É o eterno agora de Deus que se abre no meio dos homens. Naquele exato instante, o Calvário se faz presente, não como lembrança, mas como realidade atualizada. Não se trata de uma representação simbólica, é o mesmo sacrifício de Cristo, oferecido de novo, de forma incruenta, sobre cada altar do mundo. São João Paulo II dizia que, na missa, o sacrifício da cruz é tornado presente. E isso significa que, espiritualmente, estamos ao pé da cruz. Estamos com Maria, estamos com João, estamos diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ao contrário dos que fugiram do Gólgota, nós somos convidados a permanecer, a adorar, a acolher o sangue derramado como remédio para as nossas feridas mais profundas. Quando o sacerdote eleva a hóstia, ele não está mostrando algo, está oferecendo alguém. E o mais impressionante é que esse momento, embora aparentemente simples, mobiliza todo o céu. Os anjos se prostram, os santos se unem em contemplação. As almas do purgatório recebem consolo, e os demônios, que tanto temem a missa, se afastam em fúria e desespero. Porque ali, na simplicidade do altar, está o maior ato de amor da história repetido em silêncio. É como se o grito de Jesus, "Tudo está consumado", ecoasse de novo em cada consagração. Mas a maioria de nós passa por esse momento sem perceber o que realmente acontece. Alguns distraídos, outros apressados, outros ainda com o coração fechado. E o milagre se realiza mesmo assim, porque Deus é fiel à sua promessa. Porque Cristo se dá inteiramente mesmo quando nós não nos damos por inteiro. A missa não depende do nosso merecimento, mas da obediência da igreja. E por isso, ela é sempre eficaz, sempre santa, sempre o céu tocando a terra. E se nesse instante pudéssemos ver com os olhos da alma, veríamos não apenas um altar, mas uma cruz. Não apenas um sacerdote, mas Cristo. Não apenas pão, mas Deus. E talvez compreendêssemos que cada missa é uma nova chance de salvação. Uma nova oportunidade de consagrar também nossa vida, nossas dores, nossos pecados, e colocá-los no cálice que será elevado ao Pai. Porque quando o tempo para, Deus age, e Ele age para nos salvar. Desde os primeiros séculos da Igreja, santos, místicos e doutores da fé afirmam com clareza: durante a missa, o altar se torna um ponto de encontro entre o visível e o invisível. São Gregório Magno dizia que
O céu se abre e legiões de anjos vêm assistir ao santo sacrifício. Não como espectadores, mas como adoradores. Eles cercam o altar, como no templo descrito por Isaías, onde serafins cobriam os rostos diante da glória divina. É uma procissão silenciosa, mas tão real quanto a dos fiéis que se aproximam da comunhão. Santa Matilde teve visões em que viu anjos com vestes douradas pairando ao redor do sacerdote, segurando cálices de luz. Eles recolhiam as intenções do povo, as lágrimas silenciosas, os pequenos atos de fé, e os ofereciam ao trono de Deus junto com o sacrifício do Cordeiro. Já Santa Brígida afirmava que durante a elevação da hóstia, os anjos caíam de joelhos, e um clarão de glória iluminava o altar, como se o próprio céu estivesse sendo projetado naquele espaço sagrado. São João Crisóstomo dizia que na missa, os anjos estão presentes em grande número, com um temor profundo, e o lugar do altar é mais temido pelos demônios que o inferno, porque ali se renova a vitória de Cristo, porque ali se repete sacramentalmente a derrota do maligno. Cada missa é um golpe contra as trevas, um facho de luz no mundo. Os anjos, ministros do Altíssimo, sabem disso, e por isso não apenas assistem, mas combatem ao nosso lado. E aqui está um mistério que poucos compreendem. Os anjos não vêm à missa por nós, eles vêm por Cristo. Mas ao estarem ali, por amor ao seu Senhor, eles também nos protegem, nos assistem e nos inspiram. Quantas conversões começaram durante uma missa silenciosa em que a alma, sem entender porquê, sentiu-se tocada, quebrantada, curada? É porque havia mais do que olhos viam. Havia asas invisíveis, vozes sem som, presenças que intercediam. E se você um dia, ao ajoelhar-se durante a consagração, sentiu um peso de glória, um calor repentino, uma paz profunda, talvez tenha sido porque um anjo estava ao seu lado. Talvez você tenha sido tocado por essa procissão invisível que caminha entre nós, levando nossas orações ao céu e trazendo os perfumes do trono de Deus. Na missa, o altar se torna o ponto mais alto da terra, porque ali os anjos adoram junto conosco. Quando a consagração acontece, não é apenas o céu que desce à terra, a eternidade inteira se curva diante do mistério. Em cada missa, a igreja não está sozinha. A igreja peregrina, que caminha entre dores e esperanças, une-se à igreja triunfante, que já contempla a glória. Os santos, aqueles que venceram a batalha da fé, ajoelham-se ao lado dos anjos diante do corpo de Cristo. Não como quem já terminou a jornada, mas como quem continua intercedendo por nós, seus irmãos. Santo Ambrósio ensinava que a missa é uma comunhão de mundos, dos vivos e dos que dormem em Cristo. Quando o sacerdote oferece o sacrifício, ele o faz em comunhão com toda a igreja, a gloriosa sempre Virgem Maria, São José, os apóstolos, os mártires e todos os santos. Eles não estão apenas sendo lembrados, estão espiritualmente presentes. Participam do mesmo sacrifício que os sustentou em vida e que agora glorificam em luz. São Francisco de Assis, em suas visões, via São Miguel Arcanjo ajoelhado diante da hóstia, segurando uma balança invisível, onde pesava as intenções dos fiéis. São Bernardo dizia que a missa era o único lugar onde ele se sentia inteiramente unido à comunhão dos santos, como se pudesse tocar, mesmo sem ver, as mãos de seus irmãos do céu. E Santa Teresinha do Menino Jesus afirmava que durante a missa sentia a presença de todos os seus santos protetores ao redor do altar. Essa união não é apenas consoladora, é uma promessa de eternidade. Quando nos ajoelhamos diante do altar, não estamos sozinhos. Estamos entre irmãos santos, mártires, virgens, confessores da fé. Alguns com nomes que conhecemos, outros ocultos e esquecidos, mas preciosos aos olhos de Deus. Eles rezam conosco. Eles nos ajudam a crer quando nossa fé vacila.
Eles nos sustentam no silêncio do Espírito, porque sabem que a missa é o alimento que nos leva ao céu. E se um dia, em meio à tua solidão, você pensou que ninguém do céu te escutava, lembre-se, cada vez que uma missa é celebrada, uma multidão invisível se ajoelha contigo. O altar é o ponto de encontro dos séculos, dos santos, dos fiéis e dos anjos. Ali, a promessa de Deus se renova. Estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele está, acompanhado de toda a sua corte, acompanhado daqueles que um dia seremos. Se também vivermos esse mistério com fé, no ápice da missa, quando a hóstia consagrada é elevada, não estamos apenas diante de um símbolo, estamos diante do próprio Cristo, o Cordeiro imolado, vivo e presente, que se entrega uma vez mais por amor. É o mesmo Cordeiro que João viu no Apocalipse, como que imolado de pé diante do trono, agora deitado sobre o altar, silencioso, vulnerável, sacrificado de maneira incruenta. A eternidade invade o presente. A cruz, aparentemente distante no tempo, se atualiza como um mistério que nunca envelhece. Este é o coração da fé católica. Jesus não apenas morreu por nós, Ele continua se oferecendo por nós. Em cada missa, Ele não morre de novo, mas o seu sacrifício, feito uma vez por todas, é tornado presente. A missa não é repetição, é atualização. E isso só é possível porque Cristo é o eterno sacerdote. É Ele quem preside invisivelmente cada liturgia. O padre age in persona Christi, mas o ofertante, o cordeiro e o altar são um só: Jesus Cristo. Essa verdade foi revelada a muitos santos. Santa Faustina, em uma de suas visões, viu Jesus em pé ao lado do sacerdote, com as vestes resplandecentes, oferecendo-se ao Pai com as mesmas palavras do altar. São Padre Pio dizia que, ao celebrar, sentia as dores da crucifixão, não por desejo de martírio, mas porque estava espiritualmente unido ao sacrifício de Cristo. Ele dizia: a missa é o Calvário. Não é algo parecido, é o próprio Calvário. E o que isso significa para nós? Que cada missa é uma nova chance de nos unirmos ao sacrifício de Jesus, de oferecermos nossas dores, nossas perdas, nossas esperanças e colocá-las no cálice que será elevado ao céu. O altar se torna então um espelho do coração de Cristo, aberto, ferido, mas cheio de amor. E quando comungamos, não estamos apenas recebendo algo sagrado. Estamos acolhendo alguém que se entrega por inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Se ao menos víssemos o que acontece nesse momento, se nossos olhos espirituais fossem abertos como os de João no Apocalipse, veríamos o trono de Deus, os 24 anciãos, os seres viventes clamando: digno é o Cordeiro que foi imolado. Veríamos que o altar da terra é um reflexo do altar celeste e entenderíamos que a missa não é apenas um culto, é o lugar onde o Cordeiro vive, se entrega e nos espera com amor eterno. Enquanto o sacerdote eleva a hóstia e proclama o mistério da fé, uma batalha espiritual se desenrola em silêncio ao redor do altar. Não há espadas visíveis, nem gritos de guerra, mas há confrontos reais entre luz e trevas, entre anjos e demônios, entre o amor que se entrega e o ódio que resiste. Os antigos padres da igreja diziam que o inimigo teme a missa mais do que qualquer exorcismo, porque ali o Cordeiro vence, porque ali o sangue é derramado de novo, porque ali o inferno é lembrado da sua derrota. Relatos de exorcistas, como o padre Gabriele Amorth, mostram que os demônios se enfurecem ao ouvir falar da Eucaristia. Eles odeiam o corpo de Cristo, têm pavor do sangue, tremem diante da obediência litúrgica da igreja. E muitas vezes, durante exorcismos, são forçados a confessar que não suportam a missa, porque é nela que a humanidade se reconcilia com Deus. É nela que as almas se libertam.
É nela que o reino de Cristo se afirma sobre as trevas. E se o inimigo combate com tanta fúria, é porque compreende aquilo que nós esquecemos, que a missa é o ato mais poderoso da história. Nenhum demônio pode atravessar o espaço sagrado do altar durante a consagração. Nenhuma maldição resiste ao sangue do Cordeiro. Nenhuma sombra permanece quando o Cristo se torna presente. Por isso, a missa não é apenas um consolo, é uma arma, uma luz em tempos de trevas, uma muralha em dias de provação. São João Bosco dizia que cada missa celebrada com fé faz tremer os alicerces do inferno. E São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, é frequentemente visto em visões místicas, protegendo os altares, conduzindo exércitos de anjos durante a liturgia. Quando o sacerdote invoca o Espírito Santo e consagra os dons, não está apenas transformando pão e vinho, está desencadeando uma ofensiva espiritual, onde a vitória do amor se manifesta de novo. E talvez por isso você tenha sentido cansaço, distrações ou ataques justamente quando mais precisava participar da missa. Porque há resistência, porque há batalha. Mas quem permanece, quem crê, quem adora, é protegido. A missa não é só um lugar de paz. É o campo onde Deus vence em silêncio, onde os santos lutam ao nosso lado e onde cada comunhão se torna um escudo contra o mal. Felizes os convidados para a ceia do Cordeiro, porque ali o Cordeiro vence. Chegamos ao instante em que o mistério atinge o coração do fiel, a comunhão. O momento em que o Deus eterno, escondido sob as aparências humildes do pão, se entrega totalmente à alma que o recebe. Nada é mais íntimo, mais profundo, mais transformador. Nesse momento, o céu não apenas desce, ele entra. Entra no corpo, na mente, na história da pessoa que comunga com fé. Aquele que criou as galáxias faz morada num coração humano. Não há nada mais sagrado sobre a terra. E por isso cada comunhão é uma visita divina, uma epifania silenciosa, um encontro que muda tudo, mesmo quando não sentimos nada. Santa Teresa d'Ávila dizia que uma única comunhão feita com verdadeiro amor basta para fazer um santo. Porque não é sobre sentir, é sobre acolher, é sobre estar disponível para ser habitado por Deus. A alma, quando comunga, torna-se sacrário vivo, templo do Espírito, casa do Eterno. O invisível se une ao visível e o barro toca a glória. Muitos santos experimentaram visões místicas durante a comunhão. São Filipe Neri tremia de amor e levitava. Santa Gema Galgani caía em êxtase. São Pio de Pietrelcina chorava com um silêncio tão profundo que parecia ouvir o próprio coração de Cristo dentro de si. Mas mesmo na ausência de sinais extraordinários, o milagre é o mesmo para todos. Deus se dá inteiro. Cada hóstia consagrada contém todo o Cristo, e cada alma que o recebe com humildade recebe também uma porção do céu. Nesse instante, até os anjos se calam, porque só aos homens foi dada a graça da comunhão sacramental. Os anjos adoram, mas não comungam. Nós, pecadores, temos esse dom sublime, e talvez por isso tantas almas são curadas no momento da comunhão. Feridas antigas cicatrizam, corações endurecidos amolecem, vidas sem sentido reencontram rumo. Tudo porque o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, entra para fazer nova todas as coisas. E se ao comungar você se sentiu pequeno, indigno, frágil, saiba que é exatamente aí que Deus quer estar. Ele não veio para os perfeitos, veio para os que têm fome. E quando a hóstia toca tua língua, não é apenas o pão que se dissolve. É o céu que se funde com tua alma. É o eterno que se derrama sobre o tempo. E ali, em silêncio, Deus te visita. Como só Ele sabe fazer. Com amor, com verdade, com eternidade. A missa não é apenas um rito. É o maior milagre escondido do mundo moderno.
É onde o céu se dobra sobre a terra, onde o invisível se revela aos puros de coração, onde o próprio Deus se entrega em silêncio, esperando apenas ser amado. E nós, muitas vezes distraídos, feridos ou indiferentes, somos convidados a presenciar esse mistério como quem entra em uma gruta sagrada. Não para entender tudo, mas para se deixar tocar. Cada missa é um novo Pentecostes. Cada consagração é um novo Calvário. Cada comunhão é um novo nascimento. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, veríamos anjos se ajoelhando, santos intercedendo, demônios fugindo, almas sendo resgatadas. E no centro, o Cordeiro. Sempre o Cordeiro. Imolado por amor, vivo por amor, esperando por ti, só por ti, em cada altar do mundo. Não espere mais. Volte ao altar. Volte à missa. Mesmo que doa, mesmo que pareça seco, mesmo que tudo esteja desmoronando, é ali que a tua alma será reconstruída. Porque o Deus que se esconde no pão é o mesmo que sustenta o universo. Porque a missa é mais do que um dever, é a promessa de que nunca estamos sós. É o lugar onde Deus ainda fala, onde o céu ainda age, onde a salvação se faz presente. E se esta história tocou o teu coração, comente abaixo, fé inabalável. Inscreva-se e caminhe conosco por mais revelações do sagrado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber o que o céu está tentando dizer. E antes de sair, veja o primeiro comentário fixado. Ali deixamos um conteúdo especial sobre a Santa Missa Explicada, feito para quem deseja viver a fé de maneira mais intensa, profunda e verdadeira. Porque agora você sabe, na missa, o invisível acontece. Mesmo que ninguém te conte,